Olá, olá, sejam bem-vindos ao Falan Filan Séries Turcas. Vocês lembram do nosso vídeo sobre o príncipe e o sapo? Se não, fica até o final que eu vou fazer um breve resumo para você. Então, meu povo, parece que nossa Handerchel vai ser a parceira daquele sapo na sua próxima série. Keren Bussi, em recente entrevista, denunciou haver homens tóxicos nessa indústria. Mas, pessoal, o que ele quis dizer com isso? Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Já esclareço, antes que as fãs do sapo se alterem, que quando eu falo que Randy vai contracenar com o sapo, eu não estou querendo dar um sentido pejorativo para isso. Como vimos nesse vídeo do canal que fala sobre o tema, apenas estou usando o termo que o próprio Burak Deniz se intitula nas redes sociais. Embora eu confesse que minha simpatia por ele tenha diminuído bastante após aquele incidente com Neil Perry, mas ainda assim eu não ousaria tanto. Sim, gente, eu sei que ele acabou pedindo desculpas no Instagram, mas acontece que isso só confirma a situação. E olhe que primeiro ele negou e depois dizem que só após a exigência da Disney Plus é que ele foi pedir desculpas. Então, meu povo, eu estou com Neil Perry. Essas desculpas aí dele não são o bastante para mim. Por quê? Porque, como dizem, quando se bebe, a verdade sai. Logo, aqueles seus xingamentos provam o nível do seu machismo. Então, peço desculpas a quem for muito fã, mas eu não posso deixar de falar a minha opinião. E você, o que é que pensa disso? Diz aí nos comentários e se ainda não deu aquele like, dê agora, por favor. Bom, tudo isso para dizer que, segundo Birce Altuntaz, é muito provável que Randy seja parceira de Burak Deniz em seu próximo projeto, que seria uma série sobre um homem que sofre de esquizofrenia e transtorno de personalidade múltipla. A série Içinde Kiamband, em português O Estranho em Mim, algo assim, será produzida pela Fox TV para o ano novo. Escrita por Pina Bulut, roteirista de muitos outros sucessos, entre eles Ezel. Dentre essas, a minha preferida, sem dúvida, é Ezel. E possivelmente você já deve conhecer, pois já foi transmitida por TV aberta no Brasil pela Band. Ela recria o clássico da vingança e aborda o mundo da máfia. É um enredo muito interessante. De negativo, eu só posso falar do excesso de sentimentalismo, mas o par romântico é pura química. Tem cenas quentíssimas para os padrões turcos. Embora eu torcesse por um final feliz para Ezel com a personagem secundária e não com a protagonista por causa do enredo. Diz aí se você também conhece essa série. Ao se falar em Ezel, eu não posso deixar de comentar a participação especial de Cavante. Gente, são pouquíssimos capítulos, mas a gente fica encantada com a atuação dele. E também pelo personagem, que é aquele vilão que na verdade é uma vítima. Nessa época, Cavante estava gravando essa série Amor Proibido, que também, posteriormente, foi exibida pela Band. E aí, ele teve que cortar os cabelos, que era uma característica marcante do seu personagem playboy, para a caracterização do vilão em Ezel. Enfim, por sua série, a gente já dá para ver que a roteirista gosta de explorar temas impactantes. E falar sobre transtorno de personalidade múltipla é algo bem inovador para esse universo turco. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma outra série turca que fale sobre esse tema. Você lembra de alguma? Diz aí. Mas já gostei muito da proposta e acho que Randy e Burak vão brilhar nesse projeto. Há vários filmes americanos, até documentário que fale sobre, mas vou citar o dorama Hide Jekyll Me como referência, porque eu adoro a forma como o ator Hyo Bin faz a duplicidade do personagem. Esse é um dos meus doramas preferidos.
Em recente entrevista, perguntaram a Burak Deniz sobre o projeto e ele confirmou sua participação, mas disse que ainda não sabe sobre Hande. Porém, ele gostaria muito de trabalhar com ela de novo. Değil. Ama yani hani çıktığına göre öyle bir şey konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemlerde de beraber rol almıştınız. Evet. Kendisi evet. çalışmak nasıl oldu? Yani set davranışı nasıl Hande Hanım'ın? Çok keyifli, çok keyifli. Yani onunla da yani ayrıca işten ziyade de konuştuğumuzda çok istiyorduk zaten bir proje yapmak birlikte. Kısmet. Bakalım olursa güzel olacak gibi. Hayırlısı olsun. Vale lembrar que Hande e Burak fizeram a série Eşk Laftan Lamaz e se tornaram o casal queridinho da época. Tanto que até hoje eles possuem um fandom grande, forte e apaixonadíssimo, quase tanto quanto o de Hanker. O curioso é que nesses vídeos do canal nós comentamos que ele seria o pai ideal para depois de Kerem, devido ao grande número de fãs que torcem por esse casal até hoje. Vejam de novo o que eu disse na época. Pensando nisso, eu apostaria que o próximo par romântico de Hande deve ser Burak Deniz. Porque, meu povo, existe até hoje uma base de fãs bem considerável que torce por eles. Então, como uma forma de apoio, como uma forma de minimizar qualquer possível rejeição, o mais indicado, com certeza, seria ele. Além disso, eles são muito amigos. Lembro dele fazendo aqueles sinais para Hande na festa da Disney Plus? E também da sua comoção no funeral da mãe de Hande? Ao ponto de ter sido criticado por isso em programas de fofoca da época, pois comentaram que sua reação foi exagerada ao se mostrar tão consternado. Hande foi abordada pelos paparazzi saindo de um restaurante acompanhada por sua irmã Ganzi. E eles aproveitaram a oportunidade para saber mais sobre Mavi. Ela respondeu sempre muito educada, sempre com muita paciência, que tudo estava bem, mas que não era o momento adequado para mais perguntas. Nasılsınız? Çok özledik sizi. Bayağıdır göremiyoruz. Sizi özledim ama başka zaman Çok konuşuruz. kısa konuşalım. Uzun zamandan beri de görüşemiyoruz. Biliyorum. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim ama şu an değil lütfen. Daha sonra Geçmiş biraz olsun daha diyelim. konuşuruz. Çok Sağlık teşekkür ürünler ederim. şeydi. Onu Her şey öğrenseydik. güzel gidiyor. İnşallah daha güzel gidecek. O İnşallah. yüzden teşekkür ederim. Doğru. Lütfen dikkat et kızım. Çok kısa konuşsaydık Hande Hanım. İnan doğru zaman değil. Başka zaman söz, tamam mı? geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Por coincidência, Kerem também foi abordado no mesmo lugar onde Hande e Ganzi foram e falou sobre Mavi. Diz que ligou para Hande, mas que deveriam respeitar, porque isso não deve ser tratado como um sensacionalismo. Hande Hanım'la görüşmüşsünüz. Onlar da çok Mavi'nin nasıl Hiç o bir yani, dönemden geçiyorlar. Evet. Hassas bir dönemden geçiyorlar. evet sadece o konuyu çok konuşmak istemiyorum çünkü onlar için yani hassas bir konu ve özel kalmasını istiyorlar. O yüzden ben de ona saygı duyuyorum. O yüzden özel Çok kalması kısa için de şey sormak istiyorum. Mavi ile de aranız çok iyiydi sizin. Kendisiyle daha fazla bir şey konuştunuz. konuşmak istemiyorum çünkü bu durumu yani biliyorsunuz siz de hassas Evet, bir durum. tabii ki. Magazinsel bir boyuta hiç taşımak istemiyorum. O yüzden onlara saygımdan saygı dolayı. duyuyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Por sinal, estou muito comovida com Diana e Ganzi, que publicaram fotos com seus cabelos bem mais curtos. Falando em comemoração do Dia das Crianças, foi emocionante Ganzi, em seu último anúncio publicitário, mencionar que suas 7 maravilhas inclui sua infância e mostra uma foto com Hande. Çocukluğum, beni tamamlayan diğer yanım. Çocukluğum, beni tamamlayan diğer yanım. Hande, em uma entrevista, disse que uma de suas memórias mais felizes de infância era quando iam pescar todos os domingos em família. Eu admiro muito esse valor dado às famílias que é bem próprio da cultura turca. Por falar em Mavi, por falar em crianças, para matar um
pouquinho a saudade dela, temos a nossa fofinha imitando seu tio Kek, como sempre. Good morning. Good morning. Keren, em entrevista, também foi questionado sobre o Dia das Crianças e ele, como sempre, não perde a oportunidade de mandar sua mensagem em busca de uma consciência coletiva. Hassassınız bu konularda. Dün Dünya Kız Çocukları Günü'ydü bu arada. Sizin hassas olduğunuz konular merak ediyorum. E aproveitaram para tentar confirmar a participação da atriz mirim Ebra Dermibilek e algum detalhe a mais sobre o novo projeto de Keren, que respondeu que ainda não está tudo claro. Pelo jeito, ele aprendeu a lição. Partner de belli olmuş galiba, Ebrar küçük oyuncumuz. Ebrar, evet. Ama dediğim gibi yani daha tam net değil her şey. Sizi yakında göreceğiz sanırım. Merak İnşallah. ediyoruz nasıl bir karakter, İnşallah. nasıl bir Kerem Bürsin Ya izleyeceğiz. açıkçası şu an projeyle alakalı hiçbir şey konuşamıyorum. Ama inşallah güzel. İki soru. Tamam, o evet, zaman- diziyle alakalı çok bir şey paylaşamıyorum. Tamam o Yani, zaman Tamam o evet, zaman diziyle alakalı çok bir şey paylaşamıyorum. Confesso que também estou muito curiosa para saber como será o personagem, tema, gênero e quem será seu par romântico. Nessa parte da entrevista, os paparazzis fizeram assim boas perguntas. O que se pode afirmar sobre o projeto Leme, uma história em comum, é que será filmada para uma plataforma digital. Osmar Khayyam é o diretor e a empresa de produção é Ai Yapim. Quanto a Randy, embora esse rumor sobre a série com Burak Deniz esteja em todos os lugares, nem ela e nem sua agência, pelo menos até o momento dessa gravação, não se pronunciaram. Entretanto, a nossa Randemi, sendo a cara da marca Atasai, sendo a capa da revista Marie Claire, embaixadora da Disney Plus e da nova coleção da Noturne, seu nome se mantém sempre como tendência. Assim como Keren, que arrasou em seu ensaio fotográfico para a revista Esquire. I wish you all the best I can, but I stop myself for a while. 'Cause I might. Até a ida de Keren para o aniversário de seu melhor amigo e sócio é motivo para muito ruído nas redes sociais. Lógico que, para não perder o costume, surgiu o boato sobre Keren estar em um novo relacionamento. E o que eu acho mais legal dele é que imediatamente ele negou essa história e ainda mandou que se concentrasse em suas próprias vidas ou em notícias reais. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been. Siz iyisiniz değil mi? İyiyiz abi. Her şey yolunda. Siz aceleniz geçtiğimiz günlerde bir isyanınız vardı çıkan aşk haberleriyle alakalı. Sizi pek böyle isyan ederken görmemiştik biz daha önce. Yo, yani genelde böyle yalan haber çıkınca bir E aí, entre outros temas, entraram na polêmica sobre como a indústria turca escolhe o elenco para suas produções e a questão de existirem homens tóxicos nesse processo. Farah Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde bir tweet'i vardı. Erkek oyuncuların yanına mal seçer gibi partner arıyorlar, partner seçiyorlar. E o que Keren responde que se tornou uma polêmica?
Primeiro, ele disse que simplesmente deveriam sim fazer audições para a escolha do elenco, observando se os atores têm sinergia ou não, como acontece nos outros países. Audition vermesi lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ben ona şaşırıyorum. Yani Amerika'da audition veriliyor, İngiltere'de audition veriliyor. İsmin ya da popülaritenin ne olursa olsun audition veriyorsun ki yani oradan esas evet. Veja que não é só ele que pensa assim. Ele está ali concordando com as críticas da colega de profissão sobre essa questão. Inclusive, Can Yaman já tinha comentado isso anteriormente. Vocês lembram da sua fala icônica, tem que ter química? Então, gente, é o mesmo que a sinergia que Kerem comenta. Doğru söylemiş. Na verdade, ele, ao concordar com a colega, ele está fazendo uma denúncia de uma prática que parece ser usual nessa indústria, onde o racismo, sexismo, etc., prevalece na escolha para a formação do elenco. Onlar var. Onların politikasına göre bunlar çok önemli şeyler. Irkçılık. E são essas pessoas preconceituosas que ele chama de homens tóxicos. Vale ressaltar que é uma crítica genérica, não é uma crítica específica. Logo, só quem se ofenderia é quem veste a carapuça, é quem se identifica como tal. Yani bilmiyorum. Şimdi hiç kimseyi eleştirmek istemiyorum. O yüzden ama evet. Uma amiga do canal se manifestou dizendo, em outras palavras, vou tentar fazer um resumo, que Kerem não aprende, pois ele estaria chamando de tóxico todos da profissão. E que ele deveria se observar e se julgar, pois o tóxico seria ele por estar julgando os outros. Primeiro, vale ressaltar que as pessoas, ao verem uma situação prejudicial a outras, devem sim denunciar, não é? Pois é assim que as coisas mudam. E é isso que Kerem tenta fazer, penso eu. Segundo, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para a colega. Eu respondi que eu sempre procuro entender o espírito de Kerem, pois acredito que ele não tem a intenção de difamar ninguém. E o que ele faz é simplesmente denunciar algo que nem todo mundo tem coragem. E dei como exemplo a postura de Burak Deniz em relação ao incidente com Nil Peri, que para mim foi explicitamente uma atitude de homem tóxico. Porque, minha gente, independente dele estar bêbado ou não, a verdade é que os xingamentos que ele usou em relação a ela só mostram o quão machista ele é. Vale lembrar que Nil Peri, como filha de... Acho que a mãe é uma diplomata. Ela morou em vários países, logo tem uma visão de mundo bem diferente e, por isso, talvez seja muito discriminada em seu meio. A saga de sucesso sem Tchau Capamã ainda não acabou. Han e Kerem foram indicados pelo segundo ano nas categorias Melhor Atriz e Melhor Ator de Fala Não Hispânica no Produ 2022. Isso devido à enorme difusão em diferentes países latino-americanos. No ano passado, eles não ganharam o prêmio individual, só pela novela. Os vencedores são escolhidos por um júri interno e será anunciado no dia 9 de novembro e no dia 10 será a gala virtual. Então, fiquemos todas na torcida para que eles ganhem o Oscar Latino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.